Então, hoje nós vamos começar a mergulhar, então, na profecia das 70 semanas. Os primeiros 2 versículos do capítulo 9 de Daniel, tá? Diz assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então aqui nós estamos falando, é o primeiro ponto que eu queria trazer nessa noite, é sobre isso. 70 anos de cativeiro babilônico. Isso aqui, quando nós estudamos Daniel ano passado, a gente falou que era por conta até mesmo da desobediência de Israel por não ter guardado aqueles anos sabáticos da terra. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 145, versículos 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Ainda no versículo 20 aí, ainda estava orando, quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Então esse anjo é um dos poucos e raros aí que a Bíblia nos mostra que ele veio voando. Os outros aparecem diante das pessoas. Então, os anjos, eles são espíritos ministradores. Êxodo 29, 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Então, era um sacrifício pela manhã e outro sacrifício à tarde. Mateus capítulo 27, versículo 46, diz que por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, logo na sequência dessa passagem aí, o Senhor Jesus vai morrer, então, por volta das 3 horas da tarde. Então, ele continua ali no versículo 22, ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. A missão desse anjo é isso, trazer a Daniel a mensagem, dar a ele percepção e entendimento. E logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure entender o que vou lhe dizer. Aquilo que a Verônica acabou de ler para nós ali no início, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Eu gostaria que vocês entendessem perfeitamente isso que ele quer dizer aqui. 70 semanas, ou 70 setes, se nós traduzirmos lá dos originais, 70 setes estão determinados sobre o teu povo. Essas semanas são semanas proféticas. Essas 70 semanas, elas estão determinadas para o povo de Israel e para a cidade de Jerusalém. E aí ele vai dizer: para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, ou o Santo dos Santos. Eu prefiro essa outra versão aqui. Vamos lá, próxima referência, Levítico, capítulo 25, versículo 8.
Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Números 14 e 34. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. A gente viu aí então que essas semanas, elas não se referem a semanas literais, elas se referem a semanas como anos ali, como a gente viu, tá? Para fazer cessar a transgressão. Então, nesse momento, entendendo que essa profecia é para os judeus, ele vai fazer cessar a transgressão em apenas um dia. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías ainda, agora no capítulo 59, versículos 20 e 21. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Para fazer cessar a transgressão, eu tenho essas duas referências aí, para dar fim aos pecados, prosseguindo ainda dentro desse versículo 24 aí. Romanos capítulo 11, a respeito do concerto com Jacó, ele diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então existe um tempo em que os gentios vão continuar pisando lá em Jerusalém, e isso vai continuar durante a grande tribulação. E ele prossegue, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, referindo-se ao povo de Israel. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então Deus não muda esses critérios dele, essas promessas que ele fez. Então, em um determinado momento, aquele restante, aquele remanescente de Israel será todo salvo, e isso por meio da ação do próprio Espírito Santo. Ezequiel capítulo 36, falando da restauração de Israel. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países, eu os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Então, Ezequiel 36, fazendo referência a esse contexto de Daniel aí.